ser, fazer, ter. Três coisas que eu geralmente gosto de pensar nas reflexões bíblicas. Será que o ser humano, ele tem condições, ele é capaz de ser, fazer, ter, segundo aquilo que Deus requer dele? Nesta primeira reflexão, quero falar sobre o ser. Na próxima semana, se Deus quiser, o fazer, e na outra semana, o ter. Por exemplo, citar duas coisas: ser nova criatura, ser bom perfume. Em 2 Coríntios capítulo 5, a palavra de Deus fala que ser nova criatura, onde as coisas velhas já passaram. Coisas velhas, podemos estar pensando naquilo que se refere ao viver sem Deus, ao viver sem Cristo, ao viver sem a presença do Espírito Santo. Aquele viver segundo a vontade, segundo o pensamento, segundo o desejo humano, viver na desobediência e estar debaixo da ira de Deus. A nova criatura, ela vive segundo o desejo, segundo a vontade, segundo o pensamento de Deus, tem a marca da obediência e ele tem a presença, a direção, a capacitação do Espírito Santo. É possível isso? Em 2 Coríntios capítulo 2, ele fala ser bom perfume de Cristo. Espalhar em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Bom perfume, onde através do estilo de vida se espalha, se propaga por todo lugar. O bom perfume, em outras palavras, se espalha por todo lugar o testemunho de uma vida que manifesta os valores, os princípios, as prioridades do Senhor Jesus Cristo. Revela o caráter, revela a santidade, revela a justiça, revela, entre outras coisas, o amor de Jesus Cristo. O ser humano é capaz disso. Ser nova criatura, ser bom perfume, sim, ele é capaz. E ele é capaz porque, inclusive, nos diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que a nossa capacidade vem de Deus. Capacidade para ser nova criatura. Capacidade para ser o bom perfume de Cristo, entre outras coisas. E quando a palavra de Deus afirma em 2 Coríntios 3,5 que a nossa capacidade vem de Deus, ali está falando no contexto da nova aliança. Aliança com Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, pela instrumentalidade do Espírito Santo. É na nova aliança, ou na aliança com Deus, na reconciliação com Deus, por meio do arrependimento dos pecados e da fé em Jesus Cristo, que o Espírito Santo escreve no coração humano a lei de Deus, a palavra de Deus, fica gravada nos corações humanos. E quando nós olhamos para 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, por exemplo, quando está se referindo às pessoas que se arrependeram, que têm fé, arrependeram dos seus pecados, têm fé em Jesus Cristo, a Bíblia fala que Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. E é exatamente esse selo, o penhor, o pertencermos a Deus, sermos adotados como filhos de Deus e termos a segurança de que nós somos propriedade de Deus, pertencemos a Ele, nos relacionamos com Ele, é a habitação do Espírito Santo. Espírito Santo, conforme diz em João capítulo 14, Ele ensina, Ele lembra a verdade, Ele conduz na verdade.
É por causa desta obra de Deus, pela fé em Jesus Cristo, pela habitação do Espírito Santo, somente por isso o ser humano é capaz de ser aquilo que Deus requer dele, porque Deus o capacita. E conforme diz a palavra de Deus, em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 1, que em Deus todas as promessas elas são cumpridas. Então podemos ter a plena confiança de que se somos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, então Deus nos dá a capacidade não só de sermos, mas de vivermos como nova criação em Jesus Cristo. Criação que manifesta a justiça, que manifesta a santidade, que manifesta o amor de Deus e assim espalha por todos os lugares o bom testemunho do viver em Jesus Cristo. É possível? Sim, somente porque a capacitação vem do próprio Deus. E o que você é? Qual é a sua identidade? O que você procura ser? Por exemplo, você é nova criação em Cristo Jesus? Tem espalhado por todos os lugares a fragrância do bom perfume de Jesus Cristo? O testemunho de Cristo através da sua vida? Deus nos capacita a ser o que Ele requer que nós sejamos. Próxima semana, Deus nos capacita a fazer o que Ele quer que nós façamos. Um forte abraço para você.